Bom dia, meu povo, bom dia, moçada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as vegetações e os climas relacionados à parte temperada do mundo e à parte polar também do planeta Terra, beleza? Vamos dar uma aprofundada, fazer uma inter-relação entre eles, combinado? Valeu, até! Por favor, vamos nessa? Então vamos, valendo! Primeiramente, então, pessoal, para começar bem o dia, aquele de sempre, salve, salve, o imprescindível tchararão da véspera de São João aí, né? Um São João diferente, o que não pode faltar, matinal. Bom dia! Bom dia! dia! Aí, bom dia, bom dia, bom dia. Isso aí, vamos começar a aula então, pessoal. Peguem seus cadernos aí, vamos fazer as devidas anotações, combinado? Essa parte, pessoal, da aula 43 aí, ela fala sobre o mundo frio e o mundo temperado. A próxima vai falar sobre outras partes do planeta, e aí a gente vai finalizar a semana que vem, então, já essa apostila de vocês, combinado? Já preparando vocês, deixando já no caminho para a prova de vocês, tudo bonitão. Feito? Então, vamos lá, vamos começar. É bem fácil, é bem tranquilo, tá? Então, vamos trabalhar agora, inicialmente, o mundo frio. Bora? Então, vamos nessa. Ó, interações entre vegetação e clima. É importante que vocês saibam disso, porque antes você estuda primeiro vegetação, depois você estuda o clima. Aí, nessa circunstância, para fazer um feedback, para fazer um fechamento da matéria, nós vamos estudar os dois juntos. Então, eu procurei deixar bem tranquilo, os slides estão bem lúcidos para vocês entenderem como que funciona. Vamos lá, pessoal? É bom que vocês saibam, primeiro de tudo, que vocês, saber vocês já sabem, né? Que vocês relembrem as questões da atmosfera, né? Então, a atmosfera terrestre apresenta aspectos bastante diversificados, diferenciados, né? Então, são muitos aspectos diferentes que existem dentro da nossa atmosfera. E, com isso, ela vai ajudar a ter influência em outras características, em outros elementos que vão, como que eu posso explicar para vocês? Que vão expandir sobre a superfície terrestre diversos fenômenos distintos, tá? Então, deixa eu tentar elucidar melhor, deixar mais fácil para vocês. A influência que a atmosfera tem, ela vai fazer com que os elementos que tem sobre a superfície terrestre façam a existência de diversos fenômenos. Como assim? Vamos lá. No planeta Terra, observamos a ocorrência de formações vegetais. Então, vamos usar as vegetações como exemplo, tá? Muito heterogêneas. Então, heterogênea significa várias formas. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Nós não vamos ter num lugar muito quente e seco, por exemplo, um musgo ou um líquen, que depende de um lugar mais úmido e geralmente mais frio. Assim como nós não vamos ter no meio da neve um cacto, ou nem numa floresta amazônica, por exemplo, a presença de cactáceas, né? Mesmo porque não são plantas adaptadas para esse tipo de condições atmosféricas e climáticas da região. Beleza? Olha aqui, ó. Ao comparar com as regiões climáticas do mundo, notamos que existem forte inter-relação entre o clima e a vegetação. Então, entre esses domínios, tá? Onde eu tenho uma floresta equatorial, eu vou ter um clima equatorial. Onde eu tenho uma floresta tropical, eu vou ter um clima tropical, na maioria das vezes, certo? Então, primeiro de tudo, eu coloco para vocês esse mapinha, que é o mapa mundi aqui, para nós entendermos melhor como que funciona esse esquema. Vamos lá? É fácil, ó. Vamos pegar o exemplo que eu já citei, equatorial aqui, ó, tá vendo? Ó? Equatorial é esse rosa aqui. Vamos lá. Esse rosa aqui, nós temos floresta equatorial aqui, e olha que interessante onde nós temos uma floresta equatorial mais afastada da linha do Equador um pouco, na região de Madagascar, mas ali é uma equatorial quase indo para o tropical, tá, pessoal? E aqui, ó, nós temos também no Sudeste Asiático e na Oceania uma presença, um conjunto de floresta equatorial. Se nós pensarmos nisso, eu estou pegando essa parte do meio, eu poderia pegar qualquer outro clima, tá?
Eu estou pegando a do meio porque nós podemos usar a linha do Equador como referência. Beleza, pessoal? Aí, se nós pegarmos essa parte aqui do clima e compararmos aqui, ó, ela está na zona intertropical. O que é a zona intertropical? Entre os trópicos de Capricórnio, esse trópico aqui, e o trópico de Câncer. Então, isso é a zona intertropical. A zona temperada é essa, e a zona polar são essas aqui, nas extremidades. Então, eu tenho duas zonas polares, ó, uma, duas. E eu tenho duas zonas temperadas, uma, duas. A maior zona temperada do mundo, se vocês observarem, até porque a maior parte dos continentes estão no hemisfério norte, você pode observar que a maior parte da zona temperada é norte, tá? Nós temos pouca zona temperada sul, porque temos pouca presença de continente. Mas só que já a maior região polar é no sul, em compensação, em comparação com a região polar do norte, tá? Então, beleza. Agora que vocês se atentaram para essas zonas climáticas que nós já vimos lá no início do ano, então vamos lembrar aqui, ó, clima equatorial, perdão, o clima equatorial, né, tem a linha do Equador. Vamos para o próximo exemplo aqui. Ó, a vegetação verde, qual que é? Floresta equatorial, semelhante à do clima. Reparem, floresta equatorial, e aqui em Madagascar, idem, floresta equatorial. Lembra que eu falei que Madagascar misturava um pouquinho de tropical? Olha a floresta aqui tropical, ó. Floresta tropical, floresta tropical. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, era só para vocês entenderem que dá para fazer a comparação do mapa de clima, que é este aqui, joia, com o mapa de vegetação. Vamos pegar outro para ver se bate, para ver se funciona, se é isso mesmo que nós estamos falando. Vou pegar outro que tem um destaque bacana aqui, ó. Essa cor laranja aqui é o desértico, certo? Então, é o clima desértico. Nós temos aqui o laranja, ó. Temos na Austrália o clima desértico, né? Bem predominante, semiárido em volta. Olha a Austrália, como tem muito semiárido e muito deserto. Beleza? Vamos para o próximo? Vamos ver se bateu? Olha aqui que lindo, pessoal. O que é esse aqui, ó, laranjinha aqui? Deserto. O que é esse rosinha aqui, esse rosa um pouco mais escuro? Steppes, que seria, na linguagem mais abrasileirada, algo semelhante à caatinga, tá? Só para vocês entenderem. Aqui nós temos a Austrália, o clima deserto no meio, os steppes em volta, mesma forma, beleza? Então, deu para entender essa primeira parte? O clima e, geralmente, as vegetações vão ser anexos ao outro, tudo bem? A inexistência de um deles, que é mais fácil deixar de existir as vegetações, porque o homem vai lá e tira, né, pode alterar o clima. Todo mundo entendeu isso? Então, se você é um gênio da lâmpada e quer desmatar a floresta amazônica, como vem acontecendo, né, vamos abrir a porteira, né, vamos deixar a boiada passar, que nem alguns ministros de meio ambiente falam aí. Então, pessoal, se você é um desses que quer tirar a floresta amazônica, saiba que o solo da floresta amazônica é arenoso. Traduzindo, nós teremos um futuro deserto. E tendo um futuro deserto ali, prejudica o clima global, não só do Brasil. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Alguém tem que avisar o seu ministro disso aí, porque eu acho que ele não está sabendo muito. Os grandes domínios climáticos frios. Vamos falar um pouquinho deles aí, ó. Esse domínio climático frio, presta atenção, ó. Aplicam-se às porções da Terra que se localizam em latitudes elevadas. Então, uma latitude baixa é a linha do Equador, que é 0. Saiu da linha do Equador, é 1, 2, 3, tal, até chegar em 90, que é latitude elevada. Saiu da linha do Equador, 1, 2, 3, tal, até chegar em 90, que é latitude elevada também. 90 sul, 90 norte. Beleza? Então, são latitudes mais elevadas. Joia? Vamos lá. Portanto, apresentam médias térmicas muito baixas. Por quê? Altitude significa estar mais perto do polo. Então, as médias térmicas são muito baixas durante o ano todo, o que dificulta, presta atenção, a efetiva ocupação humana e o aumento das atividades econômicas nessa região. Pessoal, isso é sério. Quanto mais frio,
teoricamente, menos seres humanos. Eu não estou falando que não tem ninguém morando lá. Tem aquela cidade mais fria do mundo, que fica na Sibéria, né? Que é no norte, na verdade, para nós aqui, fica no noroeste russo, né? Ela tem uma média térmica anual de menos 28 graus. Isso é uma média térmica anual. E tem gente que mora lá, e é uma vilazinha com cerca de 5 mil pessoas. Então tem gente que mora, tem gente que aguenta o inverno lá, que chega a temperatura de menos 45, menos 50. Tem gente que aguenta, tá? E o verão deles super quente, né? Com temperaturas de menos 5 até 5 graus positivo. Olha que delícia. Quando dá o menos 5 até 5 graus, é quando eles vão para a praia, eles entram na água, porque para eles está calor. E se você parar para pensar, está calor mesmo, porque eles saem de um verão, de um inverno de menos 50 e a temperatura aumenta até menos 5. Então, tem um aumento de temperatura de 45 graus para eles. E eles se adaptaram. Mas a pergunta é, dá para desenvolver alguma coisa econômica lá? Dá para desenvolver um plano social nessa região? Aí fica a questão, não dá. Infelizmente, não dá. Tudo bem? Então, é só para elucidar para vocês, tá? Portanto, apresentam médias térmicas muito baixas durante o ano todo, que dificulta, de fato, a ocupação humana, como foi esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Beleza? Vamos lá, então. Infelizmente, agora não dá para entrar na aula, que estamos na explicação. Vamos nessa? Os limites desses domínios estão convencionalmente bem marcados e correspondem ao espaço. Espera aí. Que espaço? Que espaços, né, no caso, que são esses? Localizado entre cada um dos círculos polares. Então, os espaços que estão no Círculo Polar Norte e no Círculo Polar Sul, esses espaços você vai ter o predomínio desses tipos de clima, tá? Pensa assim, pessoal, num gelo constante. Pensa num frio constante. Que delícia! Frio, quando eu falo a palavra frio, mas professor, você falou que fica 5 graus. 5 graus não é tão frio. Não é tão frio? Dorme na tua geladeira para ver se não é frio, né? Para você ter uma noção. Você quer 5 graus? Dorme dentro da geladeira, né? Imagina vocês que não é tão frio para eles, mas só que a circunstância, porque eles estão acostumados com muito mais frio. Qual é a circunstância que nós estamos falando? Então, vamos ver. Presta atenção. Eu coloquei aqui esses dois mapinhas para desenvolver a ideia de vocês. O círculo polar é esse tracejadinho aqui, ó, que eu estou passando aqui por cima, tá, pessoal? Ó, esse aqui. Isso é o círculo polar. O Círculo Polar Norte, no caso, é interessante porque ele faz a ligação, ó, da América, ó, a Groenlândia, a Europa e a Ásia, que vai ligar na América. Ó, a Ásia aqui, ó, a Rússia batendo aqui nos Estados Unidos, no Alasca, ó, tá vendo? Esse estreito de Bering. Essa região todinha aqui, ó, é que você vai ter a presença do clima frio, tá? Em alguns lugares, o pessoal substitui a nomenclatura de frio por clima polar, para vocês verem como é uma nomenclatura bem difícil, né? Só para vocês terem uma noção. Se você está no polo, o clima vai ser polar, beleza? Aqui já nós temos o Círculo Polar Sul, com a Antártica. Olha a Antártica como ela é redondinha, tá vendo, pessoal? O centro da Antártica, essa região mais central aqui, que é um pouquinho para lá do eixo do centro do mundo, essa região mais central da Antártica, ela registra em determinadas épocas do ano temperatura de menos 81 graus. 81 graus negativos nessa região. Super apto para alguma pessoa morar aí, né? Qual é a diferença da Antártica para essa região do Polo Norte de fato? Aqui é um gelo que embaixo desse gelo nós temos água, oceano, tudo bem? Aqui na Antártica é um gelo que embaixo dele nós temos o continente da Antártica, rocha, sólido, continente, parte maciça. Para quem não sabe, a Antártica tem petróleo, carvão, gás natural, diamante, ouro e outros minerais, que por convenção e acordo internacional o mundo não explora a Antártica, só através de pesquisa. Lá até o Brasil tem um pedaço da Antártica, um bom pedaço, inclusive,
né? São 16 países hoje que fazem pesquisas na Antártica, Estados Unidos, Noruega, Austrália, Brasil, Japão, China, e aí vai. Eu não vou lembrar de todos agora de cabeça, assim, mas são esses grandes. Alemanha, Itália, França, Canadá, tá me fugindo da cabeça o restante, mas esses aí estão. E eles fazem pesquisas aqui. Só pode pesquisa, você não pode fazer exploração e extração mineral, combinado? Só para vocês entenderem, o Polo Norte tem uma camada espessa de 250 metros de gelo na média, tá? O Polo Norte. Então, as partes mais fundas do Polo Norte ou mais altas do Polo Norte tem uma média de 250 metros. Na Antártica, você chega até 4 quilômetros de gelo para cima do continente, porque ele não tem contato com a água, ele tem contato com o continente. Então, é muito gelo acumulado. Por isso que o frio da Antártica, ele é um frio mais constante. E quando o pessoal quer mostrar as imagens de derretimento das calotas polares, eles mostram principalmente na região norte, o urso polar pulando de uma placa para outra, de gelo, tal. Mas ele precisa que o gelo quebre daquele jeito para ele poder caçar as focas, senão ele não consegue caçar as focas, tudo bem? Para se alimentar. Mas só que isso é uma outra história, quando a gente der uma aula de ambientalismo, a gente explica um pouco a jogada. Não estou falando que não existe aquecimento global, antes que alguém pense, porque existe, tá? O aquecimento global, inclusive, já vimos que ele é natural e provocado pelo homem. Joia? Vamos lá. Clima polar, como nós estávamos falando. O domínio climático frio corresponde no hemisfério setentrional, entre o Círculo Polar Ártico, 66 graus, como já vimos, né? E o Polo Norte, 90 graus, norte de latitude, como já vimos. No hemisfério sul, a mesma coisa, 66 graus sul, no Polo Sul, de latitude 90 graus sul. Então, vai de 66 a 90, de 66 a 90. O clima polar fica nessa região. Obviamente que eu vou trabalhar com vocês um climograma, que fica muito mais fácil, tá? No lado esquerdo, geralmente vem a temperatura. No lado direito, geralmente vem em milímetros a quantidade de chuva. Quando nós falamos que o polo, a região polar, é o maior deserto do mundo, então o maior deserto do mundo não é o Saara. O maior deserto do mundo é a Antártica, né? Porque a Antártica tem 16 milhões de quilômetros quadrados. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos dar uma observada. A linha da temperatura é essa. Ó, joia? E aqui é a quantidade de chuva. Essas letrinhas, para quem não lembra, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Falei todas para até os corintianos entenderem, tá? Então, vamos falar todas aí. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se vocês observarem, olha os meses que mais chove. Nessa questão aqui, que é um clima polar, que o pessoal pegou esse clima polar aí, né? E aí eu quero que vocês pensem, que região do polo que é essa? É o Polo Sul ou é o Polo Norte? Vamos lá. Como que eu vou saber, professor? Que é isso? Como que eu vou ter ideia do que é isso? Simples. Quando a temperatura fica mais quente? No meio do ano ou no final do ano que a temperatura fica mais quente? Ela vai ficar mais quente no meio do ano. Tá vendo aqui, ó, a temperatura, ela vai chegando perto do zero, ela sai de 42, 40 graus, 42 graus e vem até 7 graus no meio do ano. Aonde eu tenho verão no meio do ano? Se nós estamos agora, em junho, no inverno, o verão está no hemisfério norte. Então, isso aqui é um climograma da onde, pessoal? Do hemisfério setentrional, hemisfério norte, do Ártico, tudo bem? Joia? Quando vai chegando o verão lá, é interessante, porque o gelo vai derretendo, né? Aí você fala assim, tem bastante evaporação. Não tem ainda, porque a temperatura é negativa, ó. Menos 14, menos 7, tá? Ainda é negativa. Então, diminui mais ainda a quantidade de umidade na atmosfera. Vai chover muito durante o inverno. Vai chover não, né?
vai ter uma precipitação, que é chuva, claro, mas não é chover muito, né? Vai cair um pouco de água lá, principalmente no alto inverno, dezembro e janeiro. Combinado? É bem facinho de entender pelo climograma. Tá com dúvida? Vai no climograma, dá uma olhada. Joia? Clima frio de montanha, que é um outro tipo de clima, bem tranquilo também. Ocorre nas áreas mais elevadas, né? Dos grandes conjuntos montanhosos. Nessas áreas, as médias térmicas são inferiores a 0 graus em grande parte do ano. Então, no alto de montanhas, onde você vê aquelas neves no pico da montanha e tal, as temperaturas, na maior parte do ano, elas são negativas. Elas são de 0 para baixo. Joia? Eu gosto muito do exemplo do Kilimanjaro, né, que fica no continente africano. Você tem a savana africana embaixo, um calor da rebenta, 30, 35 graus. Quando você olha no fundo do cenário, assim, tem o Kilimanjaro, que é a montanha que é mais expressiva do continente africano, fica na costa do Oceano Índico, né? E a ponta dela, a maior parte do ano está nevada. Então, olha que interessante. Na parte mais baixa, a temperatura permanece quente, 30, 35 graus positivo. Quando você faz expedições para o Kilimanjaro, você leva aquelas roupas de temperaturas de até menos 20 graus, dependendo da época que você vai. Então, é bem interessante, tá? Eu coloquei alguns exemplos de montanha, eu acabei até esquecendo de colocar o Kilimanjaro, desculpa aí, mas já está aí, tá? O Himalaia, que fica na Ásia, a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, as Montanhas Rochosas, na América do Norte, e, claro, o mais conhecido, que os Alpes suíços, né, que não são só suíços, os Alpes, eles passam pela França, pela Suíça, aí pega um pedacinho da Bélgica ali, a formação geológica dele, e vai embora, tá, pessoal? Os Alpes da Europa, no continente europeu. Fechou? E nós temos aqui o clima, né? O climograma, perdão, isso aqui chama climograma, né? Nós temos aqui o climograma do frio de montanha. Vamos lá? Olha, ele está marcando aqui, repara, porque ele está de uma forma parece diferente do outro, só parece, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, vai até dezembro. As temperaturas mais baixas, atenção, encontram-se no fim do ano. Então, inverno no fim do ano é no Brasil? Ou no final do ano da praia no Brasil? Se no final do ano no Brasil da praia, hemisfério sul, então significa que é verão para nós, inverno para eles. Esse climograma também se refere ao hemisfério norte. Pode ser do Himalaia, pode ser dos Andes, não pode ser dos Andes. Montanhas rochosas dos Estados Unidos pode, porque está no hemisfério norte, e os Alpes também pode. Joia? Quantidade de chuva, pessoal, reparem, conforme a temperatura vai aumentando, a quantidade de chuva tem uma tendência a acompanhar a linha aqui e ir aumentando também. Combinado? Beleza? Tranquilo? Então, partiu. Vamos lá. Clima frio. Presta atenção nessa questão do clima frio, como que é interessante. Encontrado próximo aos círculos polares. Latitude de 60 graus a 80 graus. Combinado? Onde as temperaturas são sempre inferiores a 10 graus Celsius. Moçada, traduzindo, ainda é frio. As temperaturas são sempre inferiores a 10 graus Celsius. E os invernos são muito rigorosos. É legal esse lance da chuva. As chuvas são inferiores a 1.000 milímetros anuais. Então, chove menos do que 1.000 milímetros anuais. Só dar uma comparação. A nossa região aí chove 1.500 milímetros no mínimo durante o ano. Tá? Lá chove menos que 1.500 milímetros. Combinado? Deixa eu pôr o cabo para carregar aqui para não desligar o computador. Pronto, muito bem. Agora, distribuem-se regularmente durante o ano. Então, o ano inteiro você vai ter chuva. Tudo bem? Mas não é aquela chuva abundante. Nossa, que chuva, né? Mas tudo bem. Nesse domínio climático aparecem desertos frios também. Então, fora esse clima frio,
ele tem o clima frio com deserto, né? Onde os índices de chuva são menores a 250 milímetros. Meu, é muito pouca chuva, né? Só para vocês terem uma noção, o sertão nordestino ele tem uma média de 600 milímetros de chuva. No deserto, no clima frio desértico, você tem 250 milímetros para menos. Então, você tem menos da metade do que chove no sertão nordestino. Só para você ter uma ideia, tá? Então, chove bem pouco. Olha aqui, pessoal. Esse aqui é um climograma que aonde as barrinhas, elas sempre estão próximas a 50 milímetros de chuva no mês. Próxima. Tem umas que ultrapassam, outras que ficam abaixo. Na média, dá ali 50. Então, fazendo uma conta rápida, né? Porque vocês são bem inteligentes e vão me ajudar, porque eu sou da área de humanas, eu posso errar. Se eu errar, pode interferir, tá? Eu tenho 12 meses no ano, vezes 50, 12 meses, né? Janeiro, fevereiro, tal, até dezembro, vezes 50, vai dar 600 milímetros de água, mais ou menos, nessa região aqui. Eu posso falar que é uma região desértica, ou eu posso falar que é apenas frio de montanha? Muito bem, apenas frio de montanha. Tá, apenas o clima, perdão, frio de montanha não, apenas o clima frio, joia? Com uma média de 600 milímetros de chuva por ano. Ó, tá aqui, ó, inferiores a 1.000 milímetros. Tá certo, tá dentro do plano. Vamos lá. A temperatura mais alta que eu tenho aqui deles, ó, é entre 14 e 21 graus, né, a média térmica, no verão deles aqui, repara, verão. Então, se é verão no meio do ano, hemisfério norte também, tudo bem? E o inverno no fim do ano, mais uma prova, que é hemisfério norte. Joia? Então, fica aí fácil, dá para a gente identificar. Vegetações no domínio climático frio. Cara, é super diversificada a vegetação lá, vocês vão ver que beleza, ó. Vegetação típica das áreas polares é a tundra. A tundra é aquele musgo e líquen que aparece apenas no verão, de 3 a 4 meses. E ele tem que fazer tudo nesse período. E olha que interessante, ela é circulada, ela fica restrita, ela é limitada pelos círculos polares. Então, da linha do Círculo Polar Norte, da linha do Círculo Polar Sul para baixo, você tem líquens e musgos, você tem a tundra. Tirando isso, você não tem. Olha só que interessante. No período de verão polar, boreal significa norte, por isso que a aurora é nascer. Boreal, norte. Nascer ao norte. Então, seria o período que está nascendo o sol no polo norte. Por isso que é a aurora boreal. Aí vai acontecer em setembro, que é a entrada ali do... vai acontecer em março, né? Que é a entrada da primavera para a galera ali e tal. É quando o sol está nascendo lá para o hemisfério norte, né? No polo norte, no extremo do mundo. E aqui no caso em questão, quando que é o verão deles lá? O verão, massa mesmo, período de verão polar, boreal, é de junho a setembro. Junho a setembro é quando você já tem já o calorzão, já derreteu ali a neve. Conforme a neve vai derretendo, né, surgem as formações de musgos e líquens e até a presença de algumas formações herbáceas. Moçada, fica com flor, fica super bonito. Dá uma olhada como que fica. Então, tudo isso aqui fica embaixo do gelo. E ele tem várias cores, tá? Tem às vezes, formações de tundra que intercalam azul, roxo, com amarelo, com verde, vermelho, laranja, e aí vai. E atrai muita abelha para fazer a polinização, fazer a troca de pólen para eles trocarem, fazerem a troca genética o mais rápido possível também, né? Antes que chegue a neve de novo e cubra tudo isso aí, que vai ficar de 8 a 9 meses embaixo da neve. E o mais interessante é que esse tipo de pastagem é útil para o rebanho de renas. Isso mesmo, né? O animal do Papai Noel lá, que puxa, o animalzinho que vai puxar o... Como é que chama aquele negócio lá? É trenó do Papai Noel, né? Joinha? Beleza? Então, vamos lá. Limites dos domínios climáticos do clima temperado. Esse já se aproxima mais da gente. Ele é mais tranquilo da gente, de nós conseguimos imaginar, né? Então, vamos lá.
A porção da superfície terrestre que recebe a denominação de domínio climático temperado corresponde de maneira genérica aos territórios localizados em latitudes de 23 graus, que são os trópicos de Câncer e de Capricórnio, e 66 graus, que é o Círculo Polar Sul, Círculo Polar Norte. Então, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar, isso é a zona temperada. Eu vou mostrar um mapinha já para vocês. Né? Isso serve tanto para o norte quanto para o sul da linha do Equador. Beleza. A indicação das linhas dos trópicos e do círculo polar como limites sugere, só para vocês entenderem, a questão do clima temperado, mas não é uma localização exata, tá, pessoal? Preste muita atenção. Nós estamos dentro de uma zona, presta atenção, tropical, aí na região de Londrina, Ibiporã e toda a região, joia? Mas, atenção, o clima não vai respeitar. Aqui a linha dali para lá vai ser temperado, ou subtropical, no caso, né? E daqui para cá vai ser tropical. Não é assim que ele determina. O clima, ele vai se adaptando conforme o relevo, a altitude, as questões geográficas do local. Por isso que a localização é aproximada do limite entre os climas, tá? Mesmo Londrina estando numa zona tropical, o clima da região de Londrina é subtropical. Joia? Por quê? Tem essa diferença. O clima não respeita o limite que o ser humano passa. O clima vai no limite que ele tem a entender, tá? A própria natureza que determina esse limite. Então, aqui, ó, zona temperada norte, que vai do Círculo Polar Norte até o Trópico de Câncer. Aqui o Trópico de Capricórnio vai até o Círculo Polar Sul, que é a zona temperada sul. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, a zona polar é essa, a zona polar é essa, zona temperada é essa é a outra zona temperada. Norte, para quem está no norte, sul, para quem está no sul. E essa aqui vai ser o fruto do nosso estudo da próxima aula, tá, pessoal? Zona intertropical. Aí, aqui tem bastante coisa para falar. Tudo bem? Vamos lá. Falar um pouquinho do clima temperado. É bem rápido, bem fácil, tá? Dominante nessa faixa da superfície terrestre, atenção, possui 4 estações do ano bem definidas. Nós temos aí na nossa região 4 estações do ano bem definidas. No clima tropical, você tem no máximo 2 estações, verão e inverno. E mesmo assim, o inverno, por que eu falo que aí não pode ser considerado tropical? O inverno do clima tropical tem uma temperatura média de 18 graus Celsius, que não é o caso da nossa região. A nossa região ele tem uma temperatura média durante o inverno de 13,5 graus Celsius, então é baixa, pessoal. A maior parte do tempo frio, não é, professor, sai de dia, o sol está lá quente, beleza, você sai à noite? Você sai à noite para ver? Você sai de madrugada? Madrugada também conta o tempo, também conta a temperatura. Então, é o conjunto da madrugada com o dia, qual que é a média térmica que tem na cidade. Eu lembro que quando eu cheguei em Londrina, o maior frio que eu já tinha enfrentado na minha vida era 16 graus. Aí eu chego em Londrina, o primeiro inverno meu em Londrina foi quando eu fui fazer o vestibular de meio de ano. Cheguei aí, deu -1. Rapaz do céu, eu quase desisti da faculdade. Eu falei, eu não vou morar nesse lugar, pelo amor de Deus, só tem gelo, que não sei o que. E para ajudar, nós estávamos ficando numa pousada e queimou o chuveiro, moçada. Imagina tendo que tomar banho gelado com uma temperatura, lógico, na hora que a gente foi tomar banho já estava 5 graus, né? Mas mesmo assim era frio pra caramba. Então foi bem interessante. O meu primeiro contato com o clima frio foi aí em Londrina, fazendo vestibular da UEL e passei uma friaca danada, né? Que na época o pessoal de São Paulo fechava ônibus, né, do estado de São Paulo, e ia fazer o vestibular de Londrina, aí, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui para vocês entenderem, 4 estações do ano bem definidas, o verão é quente, é o que acontece conosco aí, né, o que acontece com a gente, 35, 36 graus tranquilamente, quase todo dia de verão acontece isso, né, com temperaturas normalmente acima, né, que alcançam uma média de 20 graus Celsius, olha que diferença para os 13 graus Celsius aí, né, e o inverno muito rigoroso, e é um inverno rigoroso sim, tá? Você fala assim, um inverno que nem hoje, o inverno tá tranquilo, ainda não fez frio.
Beleza, eu estou acompanhando aí, porque as minhas tartaruguinhas estão aí no frio, coitadinhas, né? Mas só que assim, não é esse frio de menos 5 graus na média. Isso aqui é em regiões mais aguçadas, tipo abaixo, ao sul de Buenos Aires, em regiões, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que aí vai ter essa média de temperatura. Aí, para nós, a média de temperatura no inverno é 13,5, 13 graus,5, né? Mas já é um frio, né? Se você pegar a pessoa, por exemplo, da região amazônica, que está acostumada com uma temperatura constante, uma média térmica constante de 28 graus, né, média térmica de 28 graus, oscila muito pouco temperatura, colocar em Londrina, o cara vai virar um picolé, ele vai sentir frio. Mas já se você pegar um cara, por exemplo, de Buenos Aires, no meio do inverno dele, e colocar em Londrina, ele vai falar, nossa, que calor, vai usar blusa regata e vai embora de chinelo, tá? Então, tem tudo a questão também de adaptação. Obviamente que eu coloquei para vocês um climograma bem bonitinho para vocês verem. Repare que a barra de chuva ela é mais constante e acima de 50 milímetros por mês, quase chegando nos 100 milímetros, tá? Isso aqui é uma média, tá? E vocês observem que a temperatura também aumenta no meio do ano. Então, isso aqui, o clima temperado, mostra que é no hemisfério norte. Joia? Clima subtropical. A palavra sub significa abaixo, tropical do trópico. Então, é um clima abaixo do trópico. Vamos ver aí. Possui características intermediárias em relação aos climas do domínio climático tropical, mais quente, e as do domínio climático temperado, mais frio. Então, traduzindo, né, ele possui o meio do caminho, ele é uma mescla dos dois. Esse é o da nossa região. Esse é igualzinho da nossa região aí. As chuvas nesse domínio climático são menos intensas, e realmente o são. Né? Você vai ter um período de chuva mais intensa só no verão. Não é chuvas intensas o ano todo, tá? Do que em áreas tropicais, quando a gente compara com áreas tropicais. Floresta amazônica, por exemplo, é uma área equatorial, tropical equatorial. Lá chove muito, né? E são bem distribuídas ao longo do ano. Como assim? No clima tropical, você tem 4 meses, em média, no ano, sem chuva. No nosso clima, professor, mas aqui também ficou 50 dias sem chover. Beleza, mas todo mês chove. Chove, por exemplo, como aconteceu da última vez aí, né? Choveu no início de maio. Aí, na hora que choveu no início de maio, veio chover na metade de junho. Demorou muito tempo para acontecer essa chuva. Aí você fala assim, deu mais de um mês. Não é um mês contado no relógio, é o mês janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses, desde 1968 na nossa região, todos os meses choveram. Não existe um mês sem chuva na nossa região. Tudo bem? Todos os meses teve uma precipitação, nem que fosse de 3 milímetros, mas teve. Então, você tem chuva durante o ano, tá? Distribuída ao longo do ano. Dá uma olhada na quantidade de chuva aí da nossa região, como o quadrinho já muda de figura. Lembra que eu falei que era 1.500 milímetros de média? Se você traça aqui, ó, 150, uma linha, você vai ver que chove mais ou menos. Pega os que passam, cobre o buraquinho, dá mais ou menos mesmo os 1.500 milímetros. E repara aqui, ó, que a temperatura aqui também está elevada no meio do ano. Então, este exemplo também usado é um exemplo relacionado ao hemisfério norte. Temperaturas mais altas no meio do ano, verão no meio do ano. Joia? Tranquilo? Então, partiu. Fiquem tranquilos que eu vou abrir para perguntas, vocês vão poder tirar todas as dúvidas. Clima mediterrâneo, ao contrário do que muitos pensam, não é um clima perdido. Ele também é um clima temperado, tá? Então, se assemelha muito ao subtropical que nós vimos ali atrás, principalmente, né, com relação às médias de temperatura. A distribuição de chuvas, tal, no decorrer do ano, tal, é um pouco diferente. Como assim? Quando eu coloco aqui, ó, é muito diferente se comparado com o clima subtropical, mas é um pouco diferente para nós. Eu vou mostrar primeiro o climograma, que fica mais fácil de entendermos. A tendência da chuva é manter um padrãozinho em boa parte do ano, mas só que vai chover mais no período do inverno. No período do verão, chove menos.
Então, eu vou ter, aí é que está a grande diferença. Quando é muito diferente aqui que eu destaquei, é essa parte aqui, ó. A temperatura sobe absurdamente, ela chega aqui, ó, próxima aqui aos 28 graus, tá? De média. A temperatura sobe muito e a chuva diminui. Fica quente e seco. Agora, olha o inverno, que terrível. O inverno como é terrível. A temperatura cai e a quantidade de precipitação sobe. Imagina chuva e frio. Que delícia. Nada seca, nada funciona, tudo mofa. Imagina quente e seco. Você respira e entra aquele arzinho seco. A pessoa no Mediterrâneo, para vocês entenderem, Grécia, sul da Itália, tem que se adaptar a esse tipo de clima. Sul da França, outro lugar, extremo sul de Portugal, da Espanha, né? A pessoa tem que se adaptar a esse tipo de clima. Verão quente e seco, inverno úmido e frio. Olha que estranho, né? É muito estranho. A gente está acostumado com o inverno mais sequinho, que é dos males o pior. Você fica com um probleminha respiratório aqui e ali, ok. Né? Agora imagina um verão seco. Além do calor, sobe aquele mormaço, e aquele mormaço seco. A hora que você respira, entra aquele ar quente rasgando. Terrível. Vegetações do domínio climático temperado. Eu destaquei algumas colocando os números aí. Floresta temperada. Olha aqui, ó. Qual que é o tipo de formação da floresta temperada? Floresta temperada, sabe a bandeira do Canadá? Sabe aquela folhinha da bandeira do Canadá? Então, é típica de uma planta lá da região deles. Por isso que ficou a árvore símbolo do Canadá e está ali na bandeira canadense. Joia? Então, quando eu falo assim, arbóreas caducifólias, arbóreas, árvores. Caducifólias são folhas caducas, folhas que caem com o tempo. Joia? Então, por isso que lá tem aquelas árvores, quando chega o inverno, só está o esqueleto da árvore, só está a madeira. Né? A folha toda caiu. Joia? Tranquilo? Daí na primavera começa a nascer as flores, as folhas, as flores. No verão você tem a troca de frutos e etc, tal, bababá, aquela coisa arada toda. Aí no outono começa a cair as folhas para o inverno ficar sem folha de novo. Joia? Vegetação mediterrânea. Adivinha onde ela acontece, né? Ela vai acontecer no clima mediterrâneo. Então, ó, na porção sul do continente europeu, ainda em áreas de latitudes médias. Então, é interessante destacar porque ainda são latitudes no meio do caminho, 40, 45 graus, 50 graus, tanto para o norte quanto para o sul. No caso aí da vegetação mediterrânea, seria para o norte. Mas lembrando que na África do Sul também temos esse tipo de vegetação. Tá? Eu não coloquei aí, mas é importante que vocês saibam que nós temos vegetação mediterrânea na África do Sul. A África do Sul, na onde tem a vegetação mediterrânea, é mais ou menos na altura, na latitude de Buenos Aires. Não vai pensando, a África do Sul está na altura do Brasil. Não, não está. Está na altura de Buenos Aires. Tá bom? A vegetação na Mediterrânea, né, é as xerófitas, que são aquelas que substituíram grande parte das suas folhas ou a totalidade delas por espinhos. Tudo bem? As cactáceas, por exemplo, o grande exemplo delas, né? Steppes, geralmente em porções centrais do hemisfério norte e sul, nas áreas de latitudes médias também, então 40, 45, 50 graus naquela região. Formações herbáceas, tudo bem? Então, formações herbáceas, pessoal, são aquelas formações arbustivas, aqueles arbustos que as pessoas se escondem atrás deles, né? São as formações herbáceas, joia? Os steppes, para quem não lembra, como eu já havia citado para vocês, são semelhantes à caatinga brasileira, semelhante, tá? Só para vocês terem uma noção. Floresta boreal também pode ser chamado de taiga, ou então de floresta de coníferas, é aquele pinheiro do Natal. Lembra o pinheiro do Natal? Tal? Então, é aquilo lá, tá? Na extremidade setentrional é norte, e na faixa de latitudes médias, 50 graus norte. Tudo bem? Então, lá na extremidade, lá perto do polo, até 50 graus de latitude norte. É a famosa floresta boreal, onde aparece a aurora boreal, aí tem aquele pinheirinho embaixo, bonitinho, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Ocorrência de coníferas. Só para vocês guardarem. Joinha? Então, vamos lá.
Muito obrigado pela presença de vocês. Estou abertos agora para perguntas. Valeu, galera. Bora lá. Boa aula, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido e entendido também. Qualquer coisa é só mandar uma pergunta aí que nós respondemos no nosso canal. Fiquem tranquilos, tá? Escrevam aí no vídeo, sem problema nenhum. Não esqueçam de se inscrever aqui, tudo bem, pessoal? Temos aqui disponíveis também os vídeos aqui para vocês, uma playlist para vocês poderem estar estudando e aprofundando cada vez mais na geografia. Beleza, moçada? A todos vocês um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.